Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém? Estou feliz de estar aqui, nesta noite abençoada, revendo alguns irmãos, conhecendo outros irmãos, e juntos servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, Quero agradecer ao pastor Flaviano pelo convite, pela confiança de entregar o púlpito, o altar, para a gente ministrar algo da parte de Deus. E eu quero também agradecer ao Luciano por estar aqui compartilhando conosco aí, a sua esposa e todos os irmãos. Deus abençoe grandiosamente a vida de todos vocês. E eu tenho uma palavra, Deus colocou no meu coração desde o dia que o pastor Flaviano me chamou, Eu já pedi uma direção de Deus, e Deus tem falado muito ao meu coração acerca de um tema que é muito importante de ser tratado na casa de Deus, para os cristãos, para aqueles que realmente querem fazer a vontade de Deus e querem fazer a obra de Deus. E sem muita demora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, Mateus 22, a partir do verso de número 14. É um texto bem conhecido da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma mensagem, ou já leu, ou já viu algum estudo acerca desse texto. Eu vou ler o versículo de número 14. Mateus 22, 14. Todos os irmãos encontraram? Amém? Diz assim o texto: pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vou repetir. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse texto, meus irmãos, é um texto muito interessante, porque eu já vi, Luciano, que a gente conversa bastante sobre alguns debates teológicos, Eu já vi algumas pessoas, algumas linhas teológicas dizerem uma coisa, outra linha dizer outra, O escolhido, uma vez salvo, salvo para sempre. É assim, não é assim? Porém, eu não quero me ater a esse assunto aqui, porque o texto ele é muito rico e ele tem algo muito mais profundo a nos ensinar do que simplesmente ficarmos dizendo se alguém é salvo, se alguém é escolhido, se alguém é eleito ou não. E se você começar a ler o texto, os capítulos anteriores, nós vamos ver que Jesus, ele entra em Jerusalém, já no capítulo 21 até o 22, onde nós lemos aqui. Jesus, ele entra em Jerusalém, alguns eventos importantes para que nós possamos entender esta palavra. Jesus, ele entra em Jerusalém, ele é ovacionado por uma multidão que canta: Hosana ao Rei, bendito é o que vem em nome do Senhor. E logo na sequência, Jesus ele tem um embate com alguns fariseus que estavam fazendo negócios no templo. Eles estavam negociando no templo e Jesus ali se levanta contra aqueles homens, dizendo: essa casa será chamada casa de oração. Jesus ele bate de frente com aqueles fariseus. E logo na sequência, Jesus ele amaldiçoa uma figueira por não dar frutos, por ser uma figueira estéril. Por que eu estou dizendo isso? É porque Jesus ele vem numa sequência de eventos, de embates. Primeiro ele é ovacionado, depois ele disputa ou discute com os fariseus, e na sequência ele amaldiçoa uma figueira que não estava dando frutos. E por último, e não menos importante, ele começa a ilustrar uma série de parábolas. Na verdade, 3 parábolas Jesus começa a contar. E uma delas é essa que nós lemos aqui, que na verdade eu só li o último versículo, mas se nós começarmos a olhar, ele vai falar sobre a parábola dos convidados para as bodas. Eu vou ler aqui para você entender. Jesus diz assim, no versículo 2 do capítulo 22, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho.
enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar, meus bois cevados já foram mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, o maltrataram e o mataram. Então o rei ficou com muita raiva e enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou aquela cidade. Verso 8. Então disse aos seus servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lança-o para fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dente, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então Jesus, ele conta uma parábola. E é preciso nós entendermos o contexto dessa história para analisarmos o porquê que Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E para a gente compreender melhor, eu preciso colocar aqui, dar nome aos bois, né? Isso aqui é uma parábola. Jesus contou diversas parábolas. E é interessante que quando Jesus contava uma parábola, ele estava querendo ilustrar uma verdade por trás daquela parábola. Então, ele contava uma história fictícia, mas que essa história tinha um pano de fundo verdadeiro. Ele queria trazer um ensinamento. E qual é o ensinamento aqui? O ensinamento é que essa parábola, não só essa, mas as outras parábolas do capítulo 21 também, elas se referem ao reino de Deus. O rei, né, ele já começa dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, o reino de Deus, o rei que Jesus está falando aqui na parábola, é Deus. O noivo é o filho, é Jesus. Os servos que são mandados para convidar as pessoas são os seus profetas e os seus mensageiros. Lembre-se que Jesus está contando para a nação de Israel agora. Os primeiros convidados são Israel. E esses convidados fizeram o quê? Rejeitaram a mensagem do rei. Rejeitaram o convite do rei. Inclusive, mataram alguns dos mensageiros. Mataram alguns dos profetas. E por último, os últimos convidados são todos os povos. Todos os povos. Israel rejeita a mensagem do reino. E agora o rei diz assim: ide e enviai e chamai a todos. Todos quantos receberem a mensagem vão entrar para as bodas e vão cear e vão fazer parte agora da minha festa. E essa última parte é que nos cabe. Porque não nos cabe ser os primeiros convidados, porque os primeiros já o rejeitaram. E agora nós somos os últimos convidados. Nós somos aqueles a quem a porta está aberta para que nós possamos receber o chamado, atender a esse chamado e participar das bodas do Cordeiro, da festa do casamento, da alegria, da festa da celebração do Rei. E é essa a mensagem que Jesus está querendo ensinar aqui, com essa parábola. E eu anotei aqui algumas características dessas bodas.
Agora que nós já entendemos que essa parábola, Jesus está querendo tratar acerca do reino de Deus. E quais são essas características? A primeira característica do texto que nós vemos aqui nesta parábola é que os primeiros convidados eram indignos. Versículo 8. Então disse aos seus servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Os primeiros convidados não aceitaram a mensagem, não aceitaram o convite, e como eu disse antes, inclusive mataram alguns dos mensageiros. Não aceitaram, mataram os mensageiros, e por isso se tornaram indignos de participar da festa. O rei está dizendo: o banquete está pronto, o banquete está montado, a festa está preparada, haverá festa, quer queira, quer não. E eu quero dizer uma coisa para você, eu sei que você já ouviu isso aqui antes, mas eu quero só te lembrar de uma coisa: Jesus, Ele veio, morreu por mim e por você, e agora o convite está estendido a nós. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está nos chamando para ter uma nova vida com Ele. Não aceitaram, eram indignos, e por isso o convite agora se estende a outras pessoas. No versículo 9. Ide às encruzilhadas, convidai-os para as bodas todos os que encontrardes. Essa é a mensagem da boa nova. Essa é a mensagem de Jesus. Essa é a mensagem mais alvissareira que se pode existir. Ide por todo mundo e anunciai que agora a porta está aberta. Não é mais somente para um grupo específico. Não, agora todos podem vir, todos podem participar do banquete do rei. Mas você pode dizer assim: mas eu não sou digno, eu sou pecador. Eu tenho falhas. Eu não posso participar. Quantas vezes nós estamos colocando impedimento naquilo que Deus já está dizendo para nós? Venha, porque eu é que vou fazer a obra. Ide por todas as encruzilhadas, convidai para bodas todos que encontrardes. A mensagem é para mim, a mensagem é para você, a mensagem é para aquele que está lá fora, é para o bêbado, é para a prostituta, é para o homicida, é para aquele que não tem mais saída, que não tem mais esperança. Jesus está dizendo: hoje eu te dou uma palavra de esperança, venha, porque a festa está preparada, as bodas do Cordeiro estão preparadas, venham todos. O convite agora se estende. Essa é a mensagem que nós devemos anunciar. O convite está aberto. Só que é interessante que, se nós olharmos um pouco mais abaixo do texto, existe uma cláusula. Existe uma cláusula aqui no texto que não está muito bem especificada, mas nós conseguimos olhar e encontrá-la, porque existe um requisito para participar das bodas do Cordeiro. Não pode ser de qualquer jeito, pastor. Porque quando nós falamos assim: vai, chama todos, convide a todos. E muitas vezes as pessoas vêm, mas elas chegam até ao reino de Deus, elas começam a ver o reino de Deus, mas elas não firmam um compromisso com o rei, com o dono da festa. São os penetras. Então existe uma cláusula. E que cláusula é essa? Para participar das bodas é necessário trajes, vestes adequadas. E por isso um convidado foi lançado fora. Versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali que um homem não estava trajado com vestes nupciais. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-os para fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Pastor, o que significa isso? Uma vez me mandaram uma pergunta lá no Instagram e falaram que
essas vestes nupciais eram as vestes que as igrejas pregam. A mulher, se ela não estiver de vestido, ela não vai entrar no reino. Se o homem estiver de bermuda, ele não entra. Não, irmãos, não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que aquele que foi convidado e que recebeu o convite e aceitou o convite e entrou para a festa e entrou para as bodas, agora essa pessoa tem que se adequar conforme aquele que o chamou. O que são vestes nupciais? É vida em santidade, é vida em consagração, é vida devotada agora àquele que o chamou, é se entregar para uma vida completamente santa diante daquele que o chamou. Isto são vestes nupciais. E quantos de nós estamos na igreja, estamos participando da festa do reino, mas nós não estamos trajando vestes nupciais, não estamos trajando vestes adequadas, estamos vivendo como se estivesse ainda lá fora. E é isso que Jesus está querendo ensinar. Existe um convite, existe uma mensagem, e essa mensagem é para todos, mas aqueles que aceitam essa mensagem precisam agora se vestir adequadamente com vestes nupciais, tem que se adequar ao mandamento do rei. Não podemos servir a Jesus de qualquer jeito, não podemos. Então, essa parábola, ela significa exatamente isso que eu disse até agora. Agora, eu queria trazer um tema para a nossa mensagem de hoje. Eu queria que você analisasse e fizesse uma análise dentro de você. Porque, pastor, muitas vezes nós temos a mania, Luciano, de falar assim, essa mensagem era para o João, mas ele não está aqui. Que pena que ele não veio, porque era para ele essa mensagem. Não, essa mensagem é para mim e para você que está aqui hoje. Jesus trouxe você aqui para ouvir essa palavra. Então, pegue a sua parte e viva esta palavra. E o tema da mensagem é chamado ou escolhido? Em qual lado você está? Em qual posição você está? Porque o texto que eu li, muitos são chamados, muitos, mas poucos são escolhidos. De que lado você está? Você é um chamado, ou somente chamado, ou você foi chamado e agora se tornou um escolhido? Porque, como eu disse antes, é muito fácil a gente querer julgar o outro. Fulano não é escolhido. Fulano é isso. Fulano é aquilo. E a pergunta que eu faço é: como saber quem de fato é um escolhido de Deus no reino? E eu já dou a resposta. Não é possível saber quem. Não é possível. Eu não posso dizer assim, o Luciano é um escolhido, ou o Luciano não é um escolhido, porque só quem conhece o íntimo do coração dele é Deus. E eu posso dizer que sou escolhido e posso transmitir uma imagem de santidade, de homem de Deus, e no fundo não ser nada disso. Então, como é que eu posso saber quem de fato é escolhido? Não é possível. Jesus disse lá em Mateus capítulo 13, verso 30, o joio e o trigo crescem juntos. O Senhor os separará no dia da colheita. Então, pastor, como é que eu posso saber? Não dá. Agora, uma coisa que você pode saber é se você é escolhido. É isso que eu estou dizendo, a mensagem é para mim. Eu é que preciso saber se realmente tenho frutos de justiça na minha vida. Aquele homem não estava trajando vestes nupciais. E a pergunta foi para ele direto: por que você está sem veste? E ele ficou calado. Primeiro, não é possível saber
quem é escolhido, a não ser fazendo uma análise introspectiva em você mesmo. Eu sou, eu não sou, eu preciso me adequar, eu preciso me trajar com vestes nupciais. Por isso que nós precisamos saber, é necessário que nós saibamos em qual posição nós estamos, chamados ou escolhidos. Em que posição você está diante de Deus? Você está participando do reino. Você faz as coisas do reino. Você está ativo na igreja. Você faz as coisas da igreja. Mas você tem realmente uma vida voltada para o rei? Faz isso com amor? Faz isso com desejo? Tem vontade de servir a Deus? Ou simplesmente você faz por qualquer outro motivo? É necessário que nós saibamos, que eu saiba, dentro de mim, se sou chamado ou se sou escolhido. Mas para que nós possamos entender um pouco mais, eu quero trazer aqui algumas características de um chamado que não foi escolhido. E aí você vai saber se você está enquadrado ou não. E a primeira característica de alguém que foi chamado, porque o texto diz que todos são chamados, ou muitos são chamados. Então, é como uma pescaria. O reino de Deus é uma pesca, que nós jogamos a rede e vem todo tipo de peixe. Mas existem os peixes bons e os peixes ruins. E quais são as características de um chamado não escolhido? Primeira, Jesus deixou claro na parábola: vestes inadequadas. Como é que estão as tuas vestes diante de Deus hoje? Essa é a pergunta. Como é que tem sido a tua vida diante de Deus hoje? Não aqui no culto, lá quando ninguém te vê. Na tua casa, no interior do teu quarto, no teu trabalho, na escola, onde você anda, onde ninguém te conhece. Como é que está a tua vida diante de Deus lá fora? Não é aqui dentro. Aqui dentro é fácil ser cristão. Aqui dentro é fácil falar a paz do Senhor, irmãos. Agora, como é que estão as tuas vestes lá fora? Você tem andado em santidade? Você tem andado em reverência? Você tem feito a vontade de Deus lá fora? Quando ninguém te vê? Porque o pastor pode não ver, o irmão pode não ver, mas Deus está vendo. Deus está te olhando. Então, a primeira característica de um chamado, mas que não é escolhido, é a falta de reverência, é a falta de santidade, são as vestes inadequadas. Como é que tem sido as suas vestes diante de Deus? Eclesiastes capítulo 9, verso 8 diz: estejam sempre vestidos com roupas brancas, com trajes de festa, e nunca deixes de ungir a tua cabeça com óleo. Vestes brancas, santidade, cabeça ungida com óleo, sempre ligado com o Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus, ouvindo o chamado de Deus, obedecendo aquilo que Deus tem falado. Quantos de nós não estamos dando ouvido a Deus e dando ouvido a coisas que não pertencem a Deus? Isso é característica de um não escolhido. Vestes inadequadas. Segunda característica de alguém que está no meio, mas que não é escolhido. Ele está na festa. Ele está na igreja. Ele está participando das coisas de Deus. Ele está inserido no reino de Deus, porém, ele não tem compromisso nem com o rei e nem com o noivo. E quantas vezes nós vemos pessoas assim? Ele não tem compromisso nem com Deus e nem com Jesus. Nem com o Pai, nem com o Filho, nem com o Espírito Santo. Ele não tem compromisso com o reino. Essa é a segunda característica. Ele está na festa. Ele está participando. E ele vai continuar participando. Só que ele não tem compromisso. Verso 11.
Ele não tem compromisso, foi o que nós lemos. Ele não está trajado adequadamente. Provavelmente, quando ele recebeu o convite, alguém disse, olha, precisa estar vestido com vestes nupciais. Você não pode entrar na festa de qualquer jeito. E ele entrou. Ele entrou de qualquer jeito. E quantas vezes Deus está nos dizendo, olha, você precisa ter uma vida em santidade. Você precisa ter uma vida mais devotada a mim. Você precisa orar mais. Você precisa me buscar mais. E nós não ouvimos a Deus e continuamos a nossa vida como se Deus nem existisse. Estamos na igreja, estamos fazendo as coisas de Deus, estamos no ativismo religioso, mas parece que Deus nem existe, porque nem temor nós temos. Vestes inadequadas, está inserido na festa, mas não tem compromisso nem com o rei e nem com o noivo. Eu vou dar um exemplo, na palavra de Deus, de uma pessoa que se inseriu no reino e que não tinha compromisso. Simão, o mágico. Vocês conhecem a história de Simão? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A Bíblia diz que os apóstolos, os discípulos começam a pregar o Evangelho, e o Espírito Santo começa a descer ali, e aquele povo é batizado, e muitas pessoas se convertem ao Evangelho, inclusive um homem chamado Simão, que era mágico, que vivia de fazer mágica. E quando ele vê o Espírito Santo agindo com poder e autoridade, curando as pessoas, ele chama Pedro e diz assim, olha, como é que eu posso receber esse negócio aí? Como é que eu posso receber esse poder aí? Quanto é que eu preciso pagar para receber esse poder? Ou seja, Simão se inseriu na festa, se inseriu no reino, mas ele não tinha compromisso com o rei. Ele queria o poder de Deus para benefício próprio. Ele queria o poder de Deus através de barganha. Ele queria, na verdade, se autopromover. E quantos de nós estamos na igreja querendo se autopromover? Ele estava querendo se autopromover. Eu quero esse poder, quanto é que eu tenho que pagar? Eu compro. Porque se eu tiver esse poder, com certeza eu vou ser um homem de destaque. Com certeza eu vou ganhar muito dinheiro. Com certeza eu serei famoso. E quantas pessoas nós vemos hoje fazendo isso? Quantos pregadores estão em cima do púlpito pregando por autopromoção, por dinheiro, por fama? Essa é uma característica de alguém que está inserida no reino, mas não faz parte do reino. Foi chamado, mas não foi escolhido. Porque não se deixou o Espírito Santo falar com ele. Então, Simão é um exemplo. E no versículo 21, quando ele faz essa pergunta para Pedro, Pedro diz assim, tu não tens parte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Não tem parte. Se nós não obedecermos a Deus por amor, se nós não fizermos as coisas de Deus por amor, nós corremos o risco de lá no dia das bodas, nós sermos lançados fora. Lançado fora. É isso que Jesus está nos dizendo. Um outro exemplo de pessoas que estavam inseridas no reino, mas que não eram parte do reino definitivamente. Ananias e Safira. Eram outro tipo de pessoas, era um casal que resolveu vender o que eles tinham, mas quiseram barganhar, queriam se autopromover. Você conhece bem a história. E a palavra de Deus diz que eles são fulminados ali quando tentam mentir. E Pedro diz, vocês não mentiram para o homem, mas mentiram ao Espírito Santo. Então, quantas pessoas hoje estão achando que estão mentindo, enganando o homem, o pastor, o obreiro, mas não, estão enganando ou tentando enganar a Deus. Deus não se deixa enganar, meus irmãos. Essas são algumas características de pessoas que não são escolhidas, que estão inseridas no reino, mas que não fazem parte de fato. Está dura, né, a palavra, né? Pesada, né? É duro. Mas quando eu estou pregando, Deus está falando comigo primeiro.
Essa palavra é para mim. Eu preciso todos os dias me policiar. Eu preciso todo dia estar com minhas vestes brancas. Eu tenho que todo dia matar o meu eu. Porque nós somos humanos. E se nós deixarmos, o nosso ego se levanta. Mas agora vem a boa parte. Eu deixei a parte ruim primeiro. E agora vem a melhor. São as características de alguém que é escolhido. Porque são poucos escolhidos. Mas existem algumas características de quem é escolhido de Deus. E a primeira característica de alguém que é escolhido é que o escolhido, presta atenção, o escolhido, ao ouvir o evangelho, ao ouvir o chamado, ele entrega a sua vida imediatamente e ele vive agora para aquele chamado. Aquele que recebe o chamado, e o seu coração queima e diz assim, eu quero viver para isso, eu preciso viver para isso, eu necessito de viver por isso. Essa é a característica de um escolhido. Quando ele ouve esse chamado, ele entrega a sua vida imediatamente. Ele vive para esse chamado. Ele vive agora exclusivamente para o rei. Ele vive agora exclusivamente para o reino. Exemplo. Alguém sabe de um exemplo de alguém que foi chamado com essa característica? Sabe, Luciano? Me ajuda a pregar que eu vou tomar água. Está calor. Existem alguns nomes na Bíblia que a gente podemos usar. Isaías, que ele fala, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E depois que ele teve aquela visão do Senhor, ele fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É chamado. O coração de Isaías queimava, eu quero, Senhor, eu vou. Eu sou um homem de impuros lábios, eu sou pecador, mas eis-me aqui, eu vou, Senhor. Mas eu não quero falar de Isaías, eu quero falar de Paulo. Paulo de Tarso. O homem que perseguia os cristãos, o homem que perseguia a igreja, um homem extremamente religioso, um homem extremamente zeloso pela lei. Matava cristãos. Mas quando Jesus chama ele no caminho de Damasco, e ele cai prostrado diante de Deus, e Jesus fala para ele, olha Paulo, não adianta recalcitar contra os aguilhões, olha, você é meu, eu tenho um chamado para você, eu tenho uma obra muito grande para você, você é um vaso escolhido, agora você vai levar a minha palavra, e Paulo não duvida em momento algum daquele chamado, e se torna o maior pregador do evangelho que se tem notícia. Ele não duvida. Ele vai. Aquele que é chamado e escolhido, ele queima no coração fazer a vontade de Deus. E quando ele falha, quando ele erra, ele se entristece. Ele não tem alegria quando ele erra, porque ele quer viver com as vestes brancas. E aquele que é escolhido, quando ele ouve o chamado, ele não vive mais para si, ele vive agora para o rei, ele vive agora para o reino. Olha o que Paulo diz em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não vivo mais, mas Cristo vive em mim, a minha vida agora é dele. Eu não faço mais o meu querer. Porque se eu fizer a minha vontade, eu vou estar indo contra a vontade do rei que me chamou para as bodas. Essa é uma característica de um escolhido. Ele resolve obedecer o rei. Ele resolve viver para o rei. Ele resolve viver uma vida para o reino. Paulo, não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Aí você pode dizer assim, mas Paulo está na Bíblia. Eu não sou Paulo. Eu não posso, não consigo. Tá bom, vamos sair da Bíblia um pouquinho. Vamos para a história da igreja. Eu poderia citar diversos homens de Deus na história. John Wesley. Eu podia citar Dwight Lyman Moody,
eu podia citar o Charles Spurgeon, eu podia citar inúmeras pessoas, inúmeros, mas eu vou citar um, Agostinho de Hipona, porque eu gosto da história de Agostinho, e ele está mais próximo de mim do que Paulo, porque eu posso dizer assim, não, Paulo está na Bíblia, é um santo, um homem de Deus. O chamado que Paulo teve, Agostinho teve, eu tive, você teve, e ele continua aberto. Venham todos, porque o reino de Deus está aqui. É só você chegar. Venham todos, é de graça. Bebam da água da vida, vocês terão vida. Continua, irmãos, aberto. A história de Agostinho é muito linda, não sei se você conhece, mas eu vou falar um pouquinho. Agostinho era um homem depravado, era um homem que vivia uma vida de imoralidade, de pecado, mas ele tinha uma mãe cristã, Mônica, e a mãe de Agostinho orava por ele, intercedia por ele, e ele vivia uma inquietação na sua alma, porque ele era um estudioso, ele gostava de estudar, e quando ele colocava a cabeça no travesseiro, ele ficava pensando, será que isso está certo? A vida que eu vivo está certo? Será que a minha mãe não está correta? Fala comigo, Senhor. Ele falava, até quando, Senhor? E é interessante que um certo dia, Agostinho estava na sua casa e ouve uma voz dizendo assim, abre e lê, abre e lê. E ele sentiu no coração um desejo de abrir um texto na Bíblia. E quando ele abriu o livro de Romanos. Olha que interessante. Romanos 13 diz assim, nem orgias, nem bebedeiras, nem imoralidade, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus. E ele ali cai, com o coração quebrantado, e dizendo, Senhor, eu entendi o teu chamado, eu quero viver para ti, eu quero viver uma vida em santidade, eu não quero mais viver uma vida de imoralidade, eu quero agora viver para o teu reino, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E Agostinho, ele escreve assim, ó, assim falava, e eu chorava com amarguríssima contrição de coração, mas eis que ouço uma voz dizendo, leia, leia, e ele lê o texto, e ele fala que quando ele ouve a palavra esmiuça o coração dele, e ele ouve aquele chamado, e todas as trevas de incerteza se dissipam do coração de Agostinho. Eu não sei se você está com trevas no seu coração, de dúvida, de tristeza, de angústia, talvez você olhe para dentro de você e diga assim, eu não sou digno de servir a Deus, eu sou muito pecador, eu sou muito falho, olha, Deus nem olha para mim. Eu quero dizer uma coisa para você, é você mesmo que Deus está chamando e dizendo para você, hoje eu dissipo toda dúvida, hoje eu dissipo toda treva do seu coração, hoje tem luz para você. Aleluia. E essa é uma característica do escolhido. Quando ele ouve o chamado, Luciano, todas as trevas e as incertezas se dissipam imediatamente. Eu tinha dúvida, mas agora eu não tenho mais, eu creio. Ele me chamou. Pela sua soberana vontade, Ele me chamou, e eu não posso mais resistir a esse chamado. Tem gente que está tentando resistir ao chamado de Deus, resistir ao Espírito Santo. Não resista, meu irmão, não resista, minha irmã. Deus, Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida, para realizar através de você, por você, em você, no meio de você, mas Ele está dizendo para você, não resista, deixe eu fazer. Seja um escolhido. Não deixe o seu coração endurecer. Não deixe que o seu coração fique duro diante das amarguras da vida. Porque Paulo, Agostinho, Isaías, outros grandes homens de Deus tiveram todos os motivos para resistir ao chamado de Deus. Não quero.
Mas eles ouviram a voz do rei que mandou o chamar. E esse rei está dizendo para você hoje: é dia de participar das bodas do Cordeiro. Eis que eu estou te convidando para sentar à mesa, não somente como um chamado, mas como um escolhido, como um homem, como uma mulher que vai fazer a diferença aqui nesta terra, aqui neste lugar. Não é mais momento de brincarmos. É momento de assumir a nossa posição diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Faça, Senhor, a tua vontade em mim. Cumpra em mim o teu querer. Porque nós muitas vezes estamos lutando contra a vontade de Deus. Não faça isso. Não seja louco. Obedeça ao chamado. Obedeça. Não faça como este homem que estava aqui nas bodas do Cordeiro sem trajes nupciais. Assim como Deus chamou Paulo, Agostinho, Ele te chama para viver uma vida plena com Ele. Obedeça, ouça, e você verá quão grandes coisas o Senhor fará através de você. Isaías já foi, Paulo já foi, Agostinho já foi. Agora é contigo, meu irmão. Agora é comigo. É a nossa vez. É a sua vez de fazer história. É a sua vez. Está nas suas mãos, escolhido ou só chamado. Você vai ficar só dizendo: Deus tem um plano, Deus tem uma promessa para mim, mas você não toma posição. Vai ficar só sendo chamado. É hora de assumir a posição de escolhido e fazer a vontade de Deus. Porque somente fazendo a vontade de Deus é que as coisas vão mudar na nossa vida. É a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Não fique lutando contra a vontade de Deus. A gente quer fazer a nossa vontade, né, pastor? Né? A gente quer fazer a nossa vontade. Mas a vontade de Deus é que vai prevalecer na tua vida se você se posicionar. Todos que foram chamados se posicionaram. Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Paulo, nós vemos o que ele fez. Agostinho escreveu um monte de coisa. E você? O que você está fazendo em resposta ao chamado de Deus na sua vida? Porque eu vou fazer uma pergunta e vou encerrar aqui. Quem aqui é chamado? Só 3? Só tem 3 chamados aqui. Todo mundo é chamado. Levanta a mão. Agora a pergunta mais difícil. Escolhido. Quem é escolhido? O escolhido obedece à voz do mestre. O escolhido obedece o chamado. Então é hora de nós assumirmos a nossa posição diante de Deus e obedecer ao chamado e fazer a diferença em nosso meio. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém?